Eurodólar início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. E a semana começa já com o euro a sofrer algumas pressões, desta vez, ao que tudo parece, e foi mesmo nas primeiras horas do dia, com a admissão do primeiro-ministro francês, que depois de críticas ao gabinete, ao novo gabinete indicado por Emmanuel Macron, após críticas da oposição, acabou por levar mesmo a que o primeiro-ministro acabasse por se demitir, abrindo aqui uma pequena crise novamente em França. E isso acabou por levar aqui a pressões iniciais no euro e, portanto, no eurodólar. Isto numa semana em que vamos continuar com o shutdown norte-americano, ou seja, a paralisação, já é como vamos começar a semana, em que isso vai fazer com que continuemos com muito poucos dados a nível dos Estados Unidos, numa semana que já por si não tinha grandes dados económicos para anunciar. Esta semana vamos ter praticamente as minutas, tanto da Reserva Federal dos Estados Unidos na quarta-feira, como na quinta-feira as minutas do Banco Central Europeu. Do Banco Central Europeu eu creio que não vai haver qualquer surpresa, e mesmo na Reserva Federal é só uma questão de o mercado ir verificar até que ponto é que os restantes membros da FOMC que estavam tão, digamos, preocupados com a inflação como mostrou estar, de alguma forma, Jerome Powell a seguir à reunião. Mas creio que também não haverá grande impacto por aí, quanto muito algum impacto mais dovish, uma vez mais, ou seja, a suportar o euro-dólar e a pressionar o dólar. De resto, o que vamos ter os dados da Universidade de Michigan no último dia da semana, na sexta-feira, o que vamos tendo até lá vai ser, por exemplo, muitas intervenções verbais, desde Jerome Powell a Christine Lagarde e muitos outros governadores, tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu. Isso poderá ou não dar aqui alguma volatilidade, como vimos durante esta última semana, não foi isso que aconteceu, mesmo com vários discursos como nós vimos, e eu creio que esses discursos também irão continuar a fazer exatamente a mesma coisa do que fizeram na semana passada, ou seja, nada. Ainda durante esta semana vamos ter aqui, sim, pode haver agora, ainda por cima, quando está um pouco pressionadas as obrigações no Japão, com a eleição da nova líder do Partido Democrata, Partido Liberal Democrata, Takeshi, que levou de imediato aqui às yields obrigacionistas, pelo menos de longo prazo, a subir, com as obrigações a cair. Vamos ter aqui assim algumas emissões, alguns leilões de dívida norte-americana que poderão dar aqui assim também alguma volatilidade. Vão estar na terça, quarta e quinta-feira para os 3 anos, 10 anos e 30 anos, com montantes que vão desde os 58 mil milhões nos 3 anos, 39 mil milhões nos 10 anos e 22 mil milhões a 30 anos, portanto no mais longo prazo. Com isto poderemos ter aqui assim, ainda por cima com a história do shutdown norte-americano, poderemos ter aqui assim uma pequena volatilidade adicional ao que temos estado habituados, ou seja, ultimamente não temos estado mesmo habituados a qualquer volatilidade. Mais uma vez, o que eu digo aqui é apenas a minha opinião, a forma como eu vejo os dados e como eu interpreto os gráficos, e não é de forma nenhuma uma recomendação de investimento. Aqui assim, a semana começou, como vimos, eu coloquei aqui assim na semana passada logo estas caixas de preço, por assim dizer, voltei aqui às caixas de preço para demonstrar a falta de volatilidade que o par vinha a ter. Durante o resto
da semana, de facto, manteve esta fraca volatilidade, mesmo aqui assim, num intervalo bastante curto, que acabou por romper já nestas primeiras horas desta semana, com a tal situação de demissão do primeiro-ministro francês, que acabou por levar aqui assim a umas perdas do euro. Eu creio que, em termos de fundamentais, eu não acredito que vá muito mais longe do que isto, para já, pelo menos com esta situação de França. Se não, vejamos o que aconteceu antes, que apanhou muito mais o mercado de surpresa do que agora. O mercado já, de alguma forma, estava à espera de que isto pudesse acontecer a qualquer momento portanto, esta é uma primeira reação e, de qualquer das formas, estamos a falar de que o preço caiu aqui, parece bastante, porque tivemos um período muito longo sem volatilidade, mas se colocarmos isto noutra perspectiva, a situação mantém-se praticamente onde tem estado a negociar e, portanto, em termos fundamentais, eu não vejo que haja para já nada que retire o preço destes níveis que nos temos estado a habituar, nomeadamente aqui à volta dos 1,17. Vamos então agora aqui para os gráficos, fazer aqui assim uma análise mais aproximada dos gráficos. Começamos com o gráfico semanal. A semana está a começar, aliás, já estava aqui perto e agora está mais a testar aqui o suporte dado por esta banda inferior do canal ascendente de médio e longo prazo que temos vindo a seguir, que o preço tem vindo a seguir e que neste momento se encontra aqui à volta dos 1,1650, 1,1660, ligeiramente acima desta média móvel das 21 semanas a 1,1636. Os dados, os indicadores de momento continuam praticamente da mesma forma como estavam, ou seja, a dar aqui a possibilidade de continuarmos aqui bastante flat, como vemos, embora o momento continue a estar ascendente, acima da linha de 50, acima da linha neutra, apesar aqui assim de termos a linha do MACD abaixo da linha de sinal e, portanto, este a dar-nos aqui uma pouca indicação de alguma forma. Portanto, para já é isto que estamos a começar com a semana. Vamos ver se isto rompe ou não. No entanto, para retirarmos aqui assim, ou para colocarmos para desaparecer um pouco a colocar em causa este canal ascendente, precisamos de ver um break de facto desta área que vai até aqui, assim, aqui a estes máximos que vimos, o suporte dado por estes máximos, o último máximo relevante aqui assim à volta de abril deste ano, 2025, que se encontra nos 1,1573. Olhando aqui para o gráfico diário, o preço da semana passada teve aqui sempre dentro da média móvel 21,55. Ele fez, inclusive, aqui uma pequena tentativa, como nós vimos aqui, quando veio aqui assim aos 1,1780 aproximadamente, mas esteve sempre aqui praticamente dentro. Está a começar a semana a quebrar, digamos aqui, esta média móvel 55, se encontra aqui à volta dos 1,17, 1,1698, para ser mais exato, e está a testar neste momento o suporte agora mais forte, como vemos por aqui, da média móvel, da nuvem de Ishimoku, que está neste momento aqui assim entre 1,1590 e os 1,1666, portanto, ao dia de hoje temos aqui assim um forte suporte. Já os indicadores de momento começam a dar de alguma forma mais alguma fragilidade para o euro-dólar, com o RSI agora abaixo da linha de 50, aqui nos 43, e também o próprio MACD a ficar mais perto de estar negativo e, portanto, aqui a colocar alguma pressão nesta possível tendência descendente do euro-dólar, dada por estes máximos cada vez mais baixos. Precisamos de ver então aqui este mínimo
de há 2 semanas aproximadamente ser quebrado para que esta tendência em descendente comece a ganhar mais forma. Portanto, temos aqui que ter aqui o break dos tais 1,1645, que, como vemos, ainda não chegou lá. No gráfico a 4 horas, esta falta de volatilidade, como vemos por aqui durante muito tempo, o euro-dólar esteve aqui agarrado a esta área. Estamos aqui a falar que nesta pequena área temos 3 médias móveis importantes, vão desde um 17,16 a um 17,28 para as 3 médias móveis de 21, 55 e 200 neste gráfico a 4 horas, rompeu e de facto vem aqui assim, está aqui assim a testar o próximo nível de suporte, os tais 1,1645 que eu referi atrás. O quebrar disto, vamos ter então de novo aqui os tais 1,1580, 1,16 como mais um forte suporte. O voltar para aqui e o quebrar desta área vai voltar então a ter os tais 1,1830 como o possível objetivo desse mesmo movimento. Terminando aqui com o nosso gráfico a 1 hora, aquele que mais seguimos para este dia a dia, o que eu vejo para já, obviamente, temos este forte movimento que atingiu aqui assim níveis de sobrevenda, tal como já tinha atingido aqui atrás, e poderemos ter agora então a recuperação a correção deste movimento em baixa. Para já vamos ter uma área agora de resistência entre 1,1670 e 1,1680. Este que é aqui uma zona charneira de alguma forma, portanto está aqui, ele ainda está bastante agarrado a esta área, mas o preço está neste momento nos 1,1660 aproximadamente, ele precisa de vir acima dos 1,1670, 1,1680 então para ganhar força e voltar para esta área em que ele veio aqui a negociar durante bastante tempo e que estamos a falar então entre os tais 1,17 e 1,1740. O ultrapassar desta área, obviamente, vamos ter a tal área mais alta, a resistência mais alta, a 1,1780, antes dos tais 1,18, 1,1830. O falhar deste mínimo que já atingimos hoje, que se encontra à volta dos 1,1650, poderá então colocar pressão ao preço para irmos os tais 1,1645, tal situação de 1,1645 quebrar e então voltarmos a ir para os tais 1,16, uma área de alguma forma, sempre uma área psicológica e, portanto, aqui abaixo, voltamos aqui ao gráfico a 4 horas, para melhor vermos a área de suporte que poderá ter então este que está a 1,15, os tais 1,1580, 1,16, que é o que vemos aqui abaixo se forem quebrados estes tais mínimos do dia de hoje, que estão aqui à volta dos 1,1645, 1,1650. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto um bom dia, bons negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!